Uma boa noite, queridos companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. É com prazer e alegria que aqui estamos mais uma vez para os nossos estudos estes sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos estes que fazemos todas as quartas-feiras, fazendo uma análise daqueles pontos, daqueles tópicos trabalhados por Kardec e distribuídos neste espetacular livro, um livro que traz os ensinamentos morais do Cristo, que segundo o codificador, são ensinamentos interessantes e importantes e que se aplicam a toda e qualquer religião. Nós colocamos uma pequena musiquinha de fundo, eu já vou desligar, só para nós fazermos a nossa oração. Gostaria nesse instante de convidar a todos para olhar para dentro de si. Voltar realmente os nossos olhares para o nosso próprio interior e procurando nos colocarmos diante do Cristo, diante da espiritualidade e diante de Deus, da forma mais desnuda possível, para que assim nós consigamos enxergar os nossos principais erros, as nossas principais falhas, as nossas imperfeições. Porque somente assim, através desse processo de identificação, que nós conseguiremos, como aconteceu com o filho pródigo, cair em si e caindo em nós mesmos, seremos capazes de levantar e através da hora de ação agirmos para retomarmos o caminho e retornarmos a Deus, se desculpando pelas nossas falhas e nos comprometendo não errarmos mais, sobretudo porque aprendemos a lição. Como Kardec expõe no Código Penal da Vida Futura, as imperfeições existem para serem melhoradas, trabalhadas pela criatura. E o sofrimento nada mais é do que a consequência dessas imperfeições. E nas diversas oportunidades que possuímos, sobretudo da reencarnação, vamos corrigindo-as para trilharmos este caminho da perfeição e da felicidade. Como diz a canção, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Que ele possa encontrar estas flores nos lugares que ele pisou e, sobretudo, que ele deixou plantadas no nosso coração. E que este perfume e esta beleza sejam capazes e suficientes para alegrar a nossa vida. Em especial, nós encarnados, a nossa existência, para sairmos daqui coroados de êxito. Que assim seja. É exatamente isso, meus queridos companheiros. Vamos tirar aqui a música para nós fazermos as nossas reflexões no Evangelho de hoje. E hoje nós vamos trazer uma análise sobre uma das leituras, um dos trechos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, no título A Desigualdade das Riquezas. Nós estamos fazendo estes estudos e, diferentemente do que nós fazíamos lá na Casa Espírita, lá nós tínhamos uma sequência e nós obedecíamos esta sequência. E agora a gente não está, nós estamos nos encontrando apenas virtualmente. Inclusive, se algum de vocês tiverem alguma sugestão de temas
que gostariam que fosse abordado dentro do Evangelho, não deixem depois de nos informar, coloquem lá no grupo, gostaríamos que falasse desse ponto, desse tópico, ou algum questionamento, que a gente pode aproveitar esses nossos encontros para justamente satisfazer esta curiosidade de vocês. Mas nós escolhemos, e cada um tem escolhido as suas leituras, e particularmente eu fui nessa exatamente pelo momento que nós estamos vivendo. Aliás, todo o Evangelho se aplica ao momento em que nós estamos vivendo. Essa questão da pandemia, do isolamento social, tem deixado muitos questionamentos, sobretudo com relação a essa necessidade de nós fecharmos realmente determinados estabelecimentos para preservarmos de alguma forma a saúde, ou para preservarmos a população de eventuais contaminações. E isso pode vir a acarretar justamente um colapso no sistema de saúde que não está preparado para acolher todas as pessoas. Cidades pequenas, às vezes de 5, 10, 15 mil habitantes, não tem sequer um leito de UTI com respirador para poder tratar dos seus pacientes. Então joga-se justamente essa questão e essa polêmica da necessidade de se isolar ou de se evitar contato social. E isso está acarretando com certeza para determinados segmentos da sociedade um prejuízo. Daí ficarmos divididos entre uma e outra opção. E como se não bastasse, muitos vão emitir as suas opiniões dizendo que aquelas pessoas que têm condições, eu já vi muitos noticiários informando isso, ou mensagens de WhatsApp, pessoas dizendo que aqueles que têm uma condição financeira melhor, eles sim podem ficar em casa, isolados, porque eles vão ter televisão, eles vão assistir, eles têm como comprar alimentos, mas e o trabalhador, como é que ele vai fazer? Da onde ele vai tirar o seu sustento? Então existem esses questionamentos, por isso nós escolhemos fazer uma análise do que diz essa leitura do capítulo 16. Não se pode servir a dois senhores, especificamente da desigualdade das riquezas. Bom, gente, como vocês sabem, a gente gosta sempre de fazer uma abordagem mais ampla. E eu gosto de voltar ao próprio título do capítulo. Kardec deixa muito claro, não se pode servir a dois senhores. O próprio Cristo disse isso. Por quê? Porque ou nós vamos amar um em detrimento do outro. É impossível amar a dois senhores de forma idêntica, de forma igual. Sobretudo quando esses dois senhores possuem, eu não vou dizer totalmente, mas possuem antagonismos. Possuem antagonismos em que sentido? Um valoriza as questões materiais e o outro as espirituais. Como é que eu vou conseguir estabelecer essa conexão, então, entre os dois deuses? Por quê? Porque eu preciso do corpo e preciso do espírito. Mas é impossível nós amarmos os dois. Nós vamos ter que fazer as nossas opções, sobretudo para que a gente consiga vencer e superar essas dificuldades nesta nossa existência em especial. Então, Kardec vai trazer diversos títulos neste capítulo, mas ele vai voltar em especial para as riquezas, sobretudo porque Mamon era justamente um deus das riquezas, um deus pagão, de povos pagãos, que desde o Antigo Testamento já tinham ali aquela relação com o próprio povo hebreu, mas que tinha esta queda pela riqueza. E nós podemos tranquilamente analisarmos hoje, eu vejo isso pela adolescência, o quanto as pessoas hoje valorizam apenas e tão somente as questões materiais. Quantos estão voltados para questões espirituais? Pais de família se preocupam muito ou
com certeza, mais da metade, se não quase 2/3 da sua vida se preocupam em como vão angariar bens para, alguns até pela sua própria sobrevivência. Mas trabalham exclusivamente para isso e esquecem de buscar, inclusive no próprio trabalho, aquela oportunidade de crescimento espiritual e moral. A gente percebe essa discrepância das pessoas no nosso meio mesmo. Porque na maioria das pessoas existe aquela questão e aquela dúvida: ora, como é que é? Será que existe vida após a morte? Ah, não, então eu não tenho essa certeza, então eu vou aproveitar o máximo possível agora e tal, e vou deixar, depois que eu morrer eu penso nisso. Sim, tá, muitos poderiam ter essa dificuldade, mesmo tendo, de uma forma bem simples e inata, a certeza de que a alma sobrevive ao corpo. Mas, para nós que somos espíritas, que conhecemos o espiritismo, para nós que conhecemos a imortalidade da alma, que temos a certeza das diversas existências, será porque nós ainda não conseguimos nos convencer dos ensinamentos do Cristo? Dessa impossibilidade de amar a dois senhores? E, sobretudo, de que em cada existência nós estamos e temos que trabalhar para a nossa própria felicidade. Entre nós espíritas, nós temos, infelizmente, esses questionamentos que o próprio Kardec coloca nesta leitura. Porque, repito, ainda não nos convencemos. Porque insistimos em amar a dois senhores. Ah, mas eu não amo a riqueza. Calma. Às vezes como nós não sabemos nem o que é amor, nós talvez precisaríamos até explicar. Mas você valoriza, ou o quanto você valoriza a sua vida material ou a riqueza? Quando você vê alguma pessoa, por exemplo, rica, uma pessoa que tem muito dinheiro, hoje a mídia parece que faz questão de mostrar, são vários programas que eles mostram casas, que eles mostram mansões. Como que você encara, dentro da sua própria consciência, aqueles fatos, aqueles episódios, ou aquelas casas, ou esta, aspas, fortuna, que no entendimento de muitos é totalmente desproporcional à sua divisão? Quantos de nós não chegamos a questionar Deus, como Kardec traz aqui nesta sua leitura? E neste momento, mais ainda. Então, a gente vai fazer uma reflexão, claro que não vai ser uma reflexão profunda, vai ser uma reflexão bem simples, até mesmo superficial, sobre essa leitura e em alguns pontos estabelecidos. E Kardec vai começar justamente falando que seria sim um problema se nós avaliássemos a nossa existência apenas e tão somente pela unicidade. Se eu tivesse só uma única vida corporal, poderia sim representar um problema, sobretudo um problema de julgamento no que diz respeito a Deus e a sua justiça. Mas a gente sabe, não existe apenas e tão somente uma única existência. E se não existe apenas e tão somente uma única existência, o próprio codificador vai dizer: não se preocupe, porque todos nós teremos que passar por todas as experiências. Ou seja, ou já fomos ricos, ou estamos ricos, ou ainda seremos ricos. Não se preocupe. E não basta somente não se preocupar, não julguem. Sim, porque às vezes a gente, além de nos preocuparmos, a gente ainda faz julgamento com relação a essas pessoas. Se ou já fomos, ou somos, ou seremos ricos,
Na mesma medida que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. Então não julguemos. Apenas analisemos o que o codificador nos coloca. Se nós temos que passar por todas as provas para aprendermos praticamente tudo, nós também vamos experimentar. E aí, se nós ainda não passamos, ou se nós tivermos a oportunidade de passar, que nós possamos passar com esses esclarecimentos para que a gente possa sair vencedor. A gente sabe, nesse próprio capítulo vai dizer, a prova da riqueza ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza, mas a gente ainda vai tocar nesse ponto daqui a pouco. Teria condições de todo mundo ser rico? Não. Se nós pegássemos, o codificador coloca aqui, se nós pegássemos e dividíssemos toda a riqueza para todas as pessoas do mundo, gente, cada um ia ficar com uma pequena parte. E o que ia acontecer com isso? Vários problemas. Primeiro que a gente ia pegar uma porção muito pequena cada um, e não daria para a gente fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Segundo, logo, aqueles que com certeza se destacassem, que tivessem mais aptidões, mais características, eles logo iriam se enriquecer novamente. E talvez um dos pontos complicados e graves que Kardec coloca, ocorreria um aniquilamento do progresso do planeta. Ou vocês acham que o planeta não está progredindo, sobretudo neste ponto, ou através justamente dessas riquezas, e dessas riquezas na mão de algumas pessoas? O planeta tem progredido, nós podemos enxergar visivelmente, do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual. O que nos falta, é claro, o avanço moral. Mas nos outros aspectos, o planeta está evoluindo. Agora, imaginem se nós dividíssemos ou acabássemos com a riqueza. Como é que nós proporcionaríamos aos laboratórios, por exemplo, fazerem pesquisas para buscar esta evolução? Como é que nós buscaríamos, por exemplo, o bem-estar? Se a pessoa que é hoje, que é uma empresa, tem essa responsabilidade de construir coisas novas, vejam, nós estamos aqui conversando através de mídias, através de aparelhos. Garanto que a maioria de vocês está com um celular na mão. Se não houvesse essa indústria, como é que nós estaríamos hoje conversando? Ou seja, isso é importante para o progresso da humanidade. Agora, se nós dividíssemos e distribuíssemos a riqueza para todo mundo, como é que ficariam essas pesquisas? Como é que ficariam esse trabalho? Como é que ficaria todo este avanço tecnológico? Ele restaria prejudicado. Sim. Não teria nenhum tipo de incentivo a descobertas. Não teríamos incentivo a empreendimentos. Sim. Porque com a fortuna pequena, por exemplo, como é que você ia construir uma casa? Como é que você iria construir? Como é que o governo, por exemplo, ia construir saneamentos básicos? Veja, são tantas coisas. Como é que nós viveríamos com o transporte e tal, sem aquela... Então não teria como. Ou o progresso com certeza estaria prejudicado com essa divisão completa de toda a riqueza que existe no mundo. É a sabedoria divina. Infelizmente nós ficamos questionando muito essa própria sabedoria divina. E gostaríamos que Deus fosse, como nós, um pouquinho mais melhorado. Ah, se fosse eu, agiria assim. Ou se fosse... Não. Até mesmo porque, Kardec vai dizer, um dos fatores desse acúmulo de riqueza são as próprias aptidões e características das pessoas. Nós temos alguns programas de televisão, nós temos algumas carreiras que proporcionam essa possibilidade da pessoa conquistar riqueza. Por exemplo, jogador de futebol. Nós tivemos muitos jogadores de futebol que conquistaram fortunas e que hoje estão vivendo sob a ajuda de amigos. Eles tiveram a fortuna, tiveram a riqueza, mas com certeza não tinha aptidão e característica para trabalhar com essas riquezas. Por exemplo, nós temos alguns programas televisivos
onde a pessoa ganhadora, ela conquista mais de 1 milhão, 1,5 milhão, ou seja, novos milionários. De todos esses que conquistaram essa fortuna, quantos conseguiram mantê-la até hoje? Garanto a vocês que são muito poucos. Por quê? Porque falta-lhes a aptidão para poder gerenciar toda essa riqueza. Então, veja, Kardec vai expondo para nós, primeiramente, os motivos, vai expondo a finalidade, para a gente ir entendendo e, sobretudo, para nós pararmos de julgar as pessoas. Neste momento, e por tudo isso que nós estamos passando, esses julgamentos apenas e tão somente vai atrapalhar, porque emocionalmente nós já não estamos muito equilibrados. A saúde mental ou emocional da população, ela está comprometida. Por isso que eles dizem que a ansiedade é a doença do século. Se a nossa saúde mental e emocional está comprometida, imagine se a gente ainda ficar criticando ou julgando os outros por questões que não nos dizem respeito. Então está aqui a questão da desigualdade das riquezas. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora já se viram, já se pegaram fazendo esse tipo de análise, esse tipo de crítica. E inclusive já criticaram o próprio Deus. Poxa, por que fulano tem isso? Por que ciclano tem aquilo e eu não tenho? E Kardec vai dizer, justamente do ponto de vista da necessidade dessas pessoas, Deus concede a todos o livre-arbítrio. E inclusive para aqueles que possuem a riqueza. Concedeu-lhes o livre-arbítrio para que eles possam escolher o caminho. Qual caminho? Gente, nós só temos um caminho para escolher. É o caminho do bem. Nós só temos o caminho do... Ah, não, mas tem o caminho do bem e do mal. Não. Nós só temos um caminho para escolher, o caminho do bem. Aquilo que nós chamamos de caminho do mal, nada mais é do que um desvio da rota, que depois a gente vai ter que voltar e trilhar a mesma estrada, o mesmo caminho do bem. Então, a gente só tem um caminho, a gente só tem um destino. Aquilo que nós conhecemos como mal, nada mais é do que um desvio de percurso, que não é um caminho. É a gente buscando um atalho que não existe e depois a gente vai ter que retomar para retornar à estrada principal. O que é o mal? O mal, nas palavras de Emmanuel, é justamente quando nós, recém-saídos do instinto, conduzidos pelas nossas sensações ou paixões, nós tiramos Deus do centro da nossa vida e nós nos colocamos como centro. E a partir daí tudo gira ao nosso redor. Isso é o mal. O mal que é conduzido pelas nossas paixões. Paixões essas que vão fazer com que nós devotemos os nossos valores, ou que nós devotemos a maior parte da nossa vida a amar um outro Senhor que não Deus. E muitas das vezes esse Senhor somos nós mesmos. É isso que nós chamamos de egoísmo. Nada mais que isso. Então esse livre-arbítrio tem essa função de conduzir ou conduzir-nos ao bem. Só que às vezes nós pegamos e nos desviamos. E Deus deixa o livre-arbítrio por quê? Porque o homem, com seus próprios esforços, ou pelo seu próprio mérito, é que deve buscar o caminho. Ele não vai pegar e carregar as pessoas no colo. Nós não somos robô. Tá vendo? Tentem identificar a perfeição divina em todos esses aspectos. A prova da riqueza, gente, é uma prova moral. Assim como a prova da pobreza é também uma prova moral. Todos nós, repito, passaremos por elas. Justamente para saber se nós estamos preparados para todos os desafios. Amanhã nós estaremos comandando mundos. Como é que nós vamos comandar os mundos se a gente não tem essa experiência das provas da riqueza e da pobreza? Como é que a gente pode falar que nós seremos seres perfeitos se nós não experimentamos todas essas possibilidades? Vamos passar. O planeta vai melhorando também com todas essas possibilidades. E a gente precisa acompanhar, porque nós vamos chegar
há mundos felizes, e nos mundos felizes predomina o bem, inclusive a riqueza. A riqueza ela vai ser direcionada exclusivamente para o bem, assim como muitas pessoas fazem hoje. Então, por isso existe a desigualdade. Desigualdade de aptidões, desigualdade de características e necessidades provacionais de cada um. A prova da pobreza, que eu tenho certeza que se nós estamos nesse ponto de trabalharmos com as nossas próprias críticas, aí a gente tem que tomar esse cuidado. A prova da pobreza, ela tem a função primordial de desenvolver no ser a paciência e a resignação. Bom, não vamos falar sobre isso porque isso aí seria tema para outras exposições. Então, em sendo pobre e identificando um rico, eu tenho que desenvolver em mim a paciência e a resignação. Se eu for rico, olhando para o pobre, eu tenho que desenvolver, como diz Kardec, a caridade e a abnegação. Tudo são provas. E provas pelas quais nós precisamos passar. Não deixemos, não desperdicemos a oportunidade. E, sobretudo, confiemos na justiça divina. A justiça divina sabe muito bem distribuir esses bens materiais. Não julguemos. Muito pelo contrário. Rezemos por todas essas pessoas. Até mesmo porque nosso tempo está se esgotando, não vai dar para a gente complementar, mas como eu disse, era mais superficial mesmo. Eu poderia, inclusive, fazer o questionamento: o que é riqueza para você? E o que é pobreza para você? Porque às vezes nós somos ricos e nós julgamos as outras pessoas mais ricas do que nós e achamos que nós estamos passando pela prova da pobreza. Mas às vezes, se nós olharmos para nós vamos verificar que nós também estamos passando pela mesma prova. Diferente, porque os outros vão olhar para nós e vão enxergar em nós riqueza. E aí eu pergunto, estamos desenvolvendo essas características? Qual é a mesmo da pobreza? Paciência e resignação. E qual é a da riqueza? A caridade e a abnegação. Pensemos bem para identificarmos quais são as principais virtudes que nós precisaremos desenvolver. E aí, talvez nós consigamos responder se nós, hoje, com o que nós temos, estamos passando pela prova da riqueza ou da pobreza. Porque o fato de simplesmente querer mais do que temos, talvez não responda aos nossos questionamentos íntimos. Está no momento de nós encerrarmos. Vamos fazer a nossa prece. E a nossa prece de um modo muito especial, exatamente nos colocando naquela posição para receber da espiritualidade um passe espiritual. Durante os nossos estudos, com certeza, nós estamos recebendo toda essa energização, mas que nós possamos agora mais diretamente receber esse passe espiritual para fortalecer o nosso corpo, para fortalecer o perispírito, para que nós tenhamos condições de desenvolver todas essas virtudes que precisamos, através do entendimento e da compreensão. Que a espiritualidade derrame sobre vocês essa energia e vibração, e também que coloque sobre a água o remédio necessário que cada um de nós precisamos dentro do nosso lar. Que a paz, meus queridos, reine no lar de vocês. Sejam sempre onde vocês estiverem este esteio e o caminho para conduzir as criaturas ao seu redor, sobretudo os seus familiares, a Deus. Muitas das vezes nós somos este ponto de equilíbrio no lar. Então não deixemos estas questões nos abalar. Todos nós com certeza somos ricos, porque somos herdeiros de Deus.
Todos nós, com certeza, podemos dizer, como o salmista, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Se eu tenho Deus comigo, eu preciso do que mais? Eu espero que todos vocês queiram ficar com Deus. Eu espero que todos vocês escolham amar mais a Deus sobre todas as coisas. E aproveitemos todas essas oportunidades para, angariando qualidades, termos condições de, no futuro, passarmos de uma forma mais tranquila pelas provas que a vida nos apresentar. Muita paz a todos, muita paz aos seus lares, e que Jesus continue junto de cada um de vocês. Que assim seja.